Agora o Vasco, que também pensa na montagem do time para 2024 e com a chegada de Alexandre Matos, surge o nome de Felipe Coutinho. E não é só ele. Olá, fã de esportes. O novo diretor esportivo da SAF do Vasco, Alexandre Matos, está trabalhando bastante para reforçar o time Cruz Maltino para a próxima temporada 2024. Além disso, está tentando ampliar o vínculo, o contrato do técnico argentino Ramon Dias e do seu filho e auxiliar Emiliano Dias. Quanto aos reforços do Vasco, o primeiro nome que está sendo negociado, Vasco tentando fechar a contratação do zagueiro paraguaio de 30 anos, Júnior Alonso, aquele mesmo que já passou pelo Atlético Mineiro, atualmente está no Krasnodar da Rússia. O preço que o time russo quer é de 1,5 milhão de euros, cerca de 8 milhões de reais. O Vasco está tentando diminuir esse valor para ficar, então, com este primeiro reforço, Júnior Alonso, que já trabalhou com Alexandre Matos no Atlético Mineiro. O jornal da Espanha, Sport, está noticiando que o Vasco tem interesse em repatriar 3 ex-jogadores que já passaram por São Januário. O principal deles é um sonho de consumo antigo da torcida Cruz Maltina. O meia Felipe Coutinho, hoje com 31 anos de idade, ele pertence à equipe do Aston Villa da Inglaterra, mas está emprestado ao Al Duhail do Catar até julho de 2024. Segundo o irmão de Felipe Coutinho, não está acontecendo, por enquanto, nenhuma negociação do Vasco com o Felipe Coutinho. Os outros 2 nomes citados pelo jornal Sport da Espanha são o volante Souza, 34 anos de idade, está se recuperando de uma cirurgia no joelho no CT do Vasco, e o último nome citado pelo jornal espanhol é do meio-campista Alain, 32 anos de idade, atualmente no Al-Wahda dos Emirados Árabes, mas por enquanto o Vasco não confirma nenhuma negociação. 11 jogadores terão seus contratos terminados no final deste ano e o Vasco está analisando se vale a pena ficar com alguns, dispensar outros, entre eles o goleiro Ivan não deve ficar, o lateral direito Paulo Henrique, outro lateral direito Gabriel Dias, o zagueiro Maicon e também o outro zagueiro Robson Bambu, o volante Zé Gabriel, o meia Praxedes e os atacantes Alex Teixeira, Sebastian e Rossi. Olha, esse será o desempenho de Felipe Coutinho, de 31 anos, então, em seus últimos clubes. No Aston Villa foram 43 jogos, 6 gols, 3 assistências e uma média de 253,6 minutos para participar de um gol. Agora emprestado ao Al Duhail, 8 jogos, 4 gols, 3 assistências e 96 minutos para participar de um gol. Seria ótimo, né? Mas assim, não vai ser o dinheiro que vai convencer a liberação, né, dos árabes, né? Perfeito, Alex. Acho que esse é o resumo. É claro, assim, ninguém vai discutir se é bom ou ruim contratar o Felipe Coutinho, né? Mesmo com 31 anos de idade, e não é uma idade avançada, ainda tem um bom tempo de futebol pela frente. É óbvio que seria uma excelente contratação. Agora, é óbvio também que passa pelo desejo do jogador. Ele é um cara que pertence a um clube de Premier League que está jogando no Catar, ou seja, dinheiro não vai ser o que você provavelmente vai poder utilizar para convencê-lo a voltar ao Brasil. Então tem que ter algo a ver com o desejo do jogador, o desejo de voltar para o Brasil, o desejo de voltar para o clube em que ele foi formado e tudo mais. Eu acho que é aquela questão. O poder de convencimento do Alexandre Matos, a gente já elogiou aqui outro dia, de fato ele é bom em negociação e tal, mas me parece que nesse caso a negociação não passa muito por cifras, por forma de pagamento, etc. e tal, passa pelo desejo do jogador. E só englobando aí os nomes, né? Souza, 34, Alain, 32 anos. O Vasco já fez nesse último mercado, acho que entendendo que era necessário ter experiência tal, na segunda parte do campeonato, um mercado muito voltado para jogadores já mais experientes, com mais de 30 anos, que foram importantes, acho que não se discute, sei lá, o Medel, o próprio Payet, mesmo que não o tempo todo, o Maicon, enfim, foram jogadores até importantes para que o Vasco permanecesse, mas é preciso olhar um pouco para isso também, né? Não montar um time
única e exclusivamente feito de jogadores já mais experientes, porque você precisa de uma mescla para que as coisas, em geral, deem certo, para que você tenha um time com a intensidade necessária, né? Ok, não estamos falando de Premier League, mas o Campeonato Brasileiro é um campeonato que também exige muito, né, dos seus elencos, pelo calendário maluco. A gente teve o exemplo do Corinthians na temporada passada, que montou um time que parecia muito forte com todos os seus jogadores mais experientes, mas que no fim não podiam jogar todos juntos. Então acho que essa é parte do planejamento importante também para esse Vasco, olhar um pouco para a formação do elenco, olhando para uma mescla de maturidade, né, de experiência com juventude e vigor físico. E o bom desse planejamento é que passa necessariamente pela presença, pela continuidade do trabalho do Ramon Dias, né? Claro que acho que talvez tenha surpreendido a muita gente, né? Mas ele fez um bom trabalho, eu acho que isso não se discute. A gente falava do que o Vasco estava fazendo antes mesmo dele se salvar matematicamente do rebaixamento, porque ele dava pinta de fato que não ia sofrer tanto, acho que sofreu até mais do que muito torcedor imaginava num certo momento, né, na última rodada, com todas aquelas doses de tensão, mas sim, é claro que o Ramon Dias tem que participar desse planejamento também, até porque agora ele é um técnico que conhece o que ele tem ali. Né? No momento em que ele chegou meio, bom, deixa eu ver aqui, deixa eu conhecer, aquela tradicional adaptação às pressas que você tem que fazer sempre no futebol brasileiro, já que cada clube costuma contar com no mínimo 2, né, no máximo 4 ou 5 técnicos por temporada. Alexandre Matos chegou, hein? Chegou sonhando alto, hein, Mari? Não foi? Mas é para isso que ele foi contratado, certo? Acho que sim. É o que o Vascaíno quer. Ô Cícero, a gente já começa a falar de Júnior Alonso, de alguns sonhos um pouco maiores ainda do Alexandre Matos nesse mercado. Boa tarde, bom dia para você, Mari, para o Bruno, para os companheiros, Mário Marra, Silas e para o Fã de Esportes. Nós estamos aqui em frente à sede náutica do Vasco, na Lagoa Rodrigo de Freitas. Todos sabem, recesso do futebol brasileiro, o único clube em atividade é o Fluminense. E o Vasco, então, está aí procurando se reforçar para o ano que vem. O diretor esportivo da SAF, o novo diretor, o Alexandre Matos, que veio do Atlético Paranaense, já arregaçou as mangas aí da sua camisa, trabalhando muito. Né? Paralelamente às contratações, ele está tentando ampliar o vínculo de contrato com os membros da comissão técnica, o técnico Ramon Dias e o seu auxiliar e filho, o Emiliano Dias, né? O contrato dos dois vai até o final de 2024. Eles vão ficar para o ano que vem, mas o Vasco gostou tanto do trabalho, a SAF Cruz Maltina, que quer ampliar em mais um ano, até o final de 2025. Eles teriam um reajuste salarial e outras garantias para permanecer até 2025. Vocês falaram em nomes, e este é realmente o primeiro nome que o Alexandre Matos está trabalhando. O zagueiro paraguaio de 30 anos, Júnior Alonso, aquele mesmo que passou pelo Atlético Mineiro. Né? Ele tem o passe fixado pelo Krasnodar da Rússia em 1,5 milhão de euros. É o que o clube russo quer para negociar. Cerca de 8 milhões de reais. O Vasco está negociando, tentando diminuir este valor. Vamos ver, eu acho que vai haver um acerto. Ele já foi interesse do Vasco quando, no início do ano, o Vasco procurou um zagueiro. Só que pela idade de 30 anos, a SAF achou que ele tinha uma idade elevada e por isso não contratou e trouxe o Léo, ex-São Paulo, o jogador mais novo. O jornal Sport da Espanha está noticiando que o Vasco tem interesse em 3 ex-jogadores para repatriá-los para o clube da Cruz de Malta. Principal deles, sonho de consumo da torcida da Cruz Maltina há muito tempo. Felipe Coutinho, hoje com 31 anos de idade, ele pertence ao Aston Villa da Inglaterra, mas está emprestado ao Al Duhail do Catar, né? até julho. Agora, o irmão do Felipe Coutinho disse que não houve nenhum contato, que não está havendo nenhuma negociação. Souza, volante, que pertence ao Beijing Guoan da China, ele está se recuperando de uma cirurgia no joelho lá no CT do Vasco. Pode acabar havendo aí uma conversação, uma negociação para ele voltar para o Vasco. E o outro é o Alan, meio-campista, 32 anos de idade, o Souza tem 34, está atuando atualmente no Al-Wada do Emirados Árabes, mas são todos nomes especulados por esse jornal da Espanha, né? E
Na verdade, o Vasco não confirma nada. Para terminar, a última notícia é que o Vasco tem 11 jogadores que terminam seu contrato agora, no final do ano. Todos eles estão sendo analisados, avaliados para ver quem fica e sai de São Januário. Cícero, muito obrigada, viu, pela sua participação. Passou uma lista interessante pra gente avaliar. Sim. E já vou pegar o gancho, principalmente do Júnior Alonso, né? 30 anos, como o Cícero trouxe, 43 jogos e todos como titular, a minuta